Olá, irmãos, graça e paz de Cristo. No vídeo de hoje vamos falar um pouco mais sobre dízimo. Eu quero falar hoje sobre a prática do dízimo na igreja primitiva. A igreja primitiva tinha, né, a obrigatoriedade, a igreja primitiva praticava o dízimo, que nós vemos sendo praticado nas igrejas evangélicas de hoje, né? Não em todas, mas na grande maioria delas. Ou a igreja primitiva entregava tudo que tinha de uma forma obrigatória. Né? Qual a situação nós vemos ali na igreja de Atos dos Apóstolos? Nesse vídeo você vai, né, chegar. Tem duas conclusões para você chegar. Ou eles não praticavam, né, o dízimo, a entrega de todos os seus bens de uma forma obrigatória, ou, né, eles praticavam e a igreja de hoje está correta ao exigir tais coisas dos seus fiéis, né, a entrega do dízimo, é o que é exigido hoje, ou ou eles não tinham sobre si esse peso, esse fardo, e a igreja de hoje ela coloca sobre os seus fiéis, os seus seguidores, os seus irmãos em Cristo. Há muito a ser falado a respeito desse assunto, tá bom? Já tem alguns vídeos no meu canal que falam sobre dízimo, se você já viu, você sabe qual é a minha opinião, mas a minha opinião ela não interessa, o que interessa é o que diz a palavra de Deus. Nós devemos ser porta-voz de Deus. Nós devemos levar a vontade de Deus às pessoas. Irmãos, eu não vou entrar em mérito aqui de intenção. Se quem fala uma certa doutrina, saber a doutrina do dízimo, qual é a intenção dessa pessoa? Eu quero trazer aqui simplesmente, meramente, o que diz a palavra de Deus. Porque essa é a nossa regra de fé e prática de vida, é a palavra de Deus. A minha vontade é ser fiel a Deus. Então, sem delongas, Atos capítulo 2, eu vou começar trazendo aqui algo muito interessante. Atos capítulo 2, versículo 45. Eu pretendo ser breve nesse estudo, nesse vídeo. Em Atos 2, 45, diz assim, e vendiam, quem? Os cristãos, os membros da igreja primitiva, e vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessitar. Então, irmãos, há quem pense que essa prática de vender tudo e entregar para os apóstolos era obrigatória. E que hoje em dia dar o dízimo é um alívio, porque o padrão da igreja primitiva era mais alto, eles davam tudo. Mas eu vou mostrar para vocês que não havia obrigatoriedade. Eu vou mostrar claro na palavra de Deus. Eles davam tudo, era, né, por livre e espontânea vontade, que nascia no coração deles. E dá para entender que não eram todos os irmãos que acabavam tomando essa atitude. E que aqueles que não tomavam essa atitude de maneira alguma, né, eles eram privados da graça de Cristo ou da comunhão com a igreja. O fato é que algumas pessoas vão, né, olhar por esse lado. Olha, a gente dá o dízimo graças a Deus, porque na igreja de Atos eles davam tudo. Mas antes de mostrar que não era obrigatório, não havia nenhum tipo de pressão da parte dos apóstolos, eu quero ver, eu não vou deixar de falar de algo interessante que tem nesse versículo 45. Diz a palavra de Deus que eles vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos. Eles não entregavam para os apóstolos enriquecer, para os apóstolos comprar taça de ouro, né? Para os apóstolos comprar rebanhos de ovelhas, para os apóstolos comprar camelos, ou jumentos, ou propriedades. Não. Eles vendiam e era repartido com todos. O padrão da igreja ali, a igreja, os irmãos se amavam tanto que todos tinham as mesmas condições. Quem tinha muito vendia e repartia com todos. Quem tinha pouco vendia e repartia com todos. Porque a ideia e a intenção é que todos fossem supridos de tudo. Não é que, se fôssemos levar esse padrão para o dia de hoje, os membros da igreja iam vender tudo e entregar para os seus pastores. Será que estes, claro que eu não estou generalizando, mas será que estes estariam dispostos a dividir tudo com as pessoas? Será que esses líderes de hoje, volto a dizer sem generalizar, estariam dispostos a pegar desse dinheiro que entra e comprar um carro para o irmão poder andar de carro?
aquele irmão que não tem, aquele irmão de uma classe social mais baixa, de uma renda menor, comprar uma casa para que aquele irmão more numa casa digna. Irmãos, vamos ver o que a palavra de Deus está dizendo. Eu quis trazer aqui essa reflexão rápida, eu poderia falar muito mais. Você já sabe, né? Você raciocine, chegue às suas próprias conclusões, tire as suas próprias conclusões, mas eu quero falar da palavra, assim, de uma maneira, não que eu não esteja falando, mas eu quero falar da palavra de uma maneira assim, direta. Se eles dizimavam ou não, você vai ver aqui. E se eles eram obrigados a entregar tudo ou não. É isso que eu quero, né? Esse é meu foco aqui no vídeo de hoje. Mas é muito revelador. Você vê ele no versículo 45, está aqui só para a gente ler. Está na nossa frente. Quantas vezes nós já lemos esse texto? E às vezes sem parar para pensar nesse detalhe. Às vezes a gente pensa assim, graças a Deus então que eu não tenho que dar tudo, é só o dízimo. Deus poderia ter pedido 90 e deixado 10 para mim. Irmãos, esses achismos, esse poderia, não poderia, muitas vezes é usado para manter o jugo nas nossas costas, o jugo nas costas do pobre. Às vezes tem criança comendo mal, conta sem pagar, para ofertar em igreja, para dar dízimo em igreja. Sendo que Deus, Jesus, ele não cobra dízimo da igreja em lugar nenhum. Os apóstolos não orientam, não ordenam a igreja a cobrar dízimo em lugar algum. Aí, quem somos nós para poder trazer esse acréscimo à palavra de Deus? Muitas pessoas fazem no tempo da ignorância. Deus perdoa o tempo da ignorância. Eu não estou aqui para ser juiz. Deus é o juiz. Mas eu estou mostrando o que a palavra de Deus diz. Atos capítulo 4, no versículo 36 e 37, você vai ver que Barnabé, eu não vou ler, mas você pode ler. Atos capítulo 4, 36 e 37, fala que Barnabé vendeu uma herdade, pegou o dinheiro da venda daquela propriedade, colocou aos pés dos apóstolos. Barnabé fez isso. Tá bom? Era algo comum na igreja primitiva. Aí no capítulo 5, aqui que eu vou entrar com a leitura, eu quero que você preste muita atenção. Eu vou te mostrar que a igreja não era obrigada a dizimar. Muitos falam, o Novo Testamento não fala claro de dízimo porque era óbvio. Óbvio por quê? Então Pedro, eu vou te mostrar aqui que se era óbvio, Pedro está ensinando as pessoas a roubar a Deus então. Mas claro que Pedro não está ensinando a roubar a Deus. É porque não há esse mandamento na nova aliança em Cristo Jesus. Então Pedro não podia mandar algo que Jesus nunca disse, passar uma ordem que o mestre não disse. Nós também não podemos. Olha só, capítulo 5, versículo 1. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Ananias e Safira combinaram, retiveram uma parte do preço. Eles fizeram o quê? Venderam a propriedade e para mostrar que eram espirituais, obedientes, mostrar que eram os crentões, estou trazendo para os dias de hoje, tá? O que eles fizeram? O Ananias chegou para sua mulher Safira e falou assim, olha, eu vou vender minha propriedade e vou entregar aos pés dos apóstolos, assim como Barnabé fez, assim como muitos irmãos fizeram. Só que eu não vou dar tudo, eu quero uma parte desse dinheiro para nós. Mas se eu não dar tudo, vai ficar feio diante da igreja, porque muitos dão tudo. As pessoas vão achar que eu sou avarento. Sabe o que eu vou fazer, Safira? Eu vou guardar uma parte para nós. Se alguém te perguntar, eu vou levar esse valor e vou falar que é tudo. Vou falar que foi vendido por esse valor. Se alguém te perguntar, você confirma a minha história. Então eles fizeram um combinado para mentir, para entregar uma oferta como se fosse tudo, mas eles tinham retido uma parte para eles. Até aí tranquilo. Agora olha só. Aí o que ele fez? No final do versículo 2 diz, levando uma parte, ou seja, de duas partes ele levou uma. Não fala se é duas partes iguais ou não. Se é duas metades, não fala. Mas ele guardou uma parte e levou uma parte só das duas, dizendo que foi tudo, e depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, agora presta atenção, se a igreja era obrigada a dar o dízimo, Pedro está ensinando a roubar a Deus. É claro que Pedro não está ensinando a roubar a Deus. Às vezes nós é que estamos sendo roubados.
Não quero entrar no mérito de quem sabe, quem não sabe, de intenção do coração. Eu creio que a maioria dos líderes, principalmente os líderes pequenos, eles acreditam realmente que nós somos obrigados a dar o dízimo, porque eles aprenderam assim também. Eu aprendi assim, mas quando Deus trouxe luz do entendimento para a minha vida, eu me corrigi. Olha só o que Pedro, o apóstolo Pedro, está falando. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herança, da herdade? Então ele mentiu ao Espírito Santo. Agora o versículo 4 é a chave. Guardando-a não ficava para ti? Eles não eram obrigados a vender tudo. O padrão do Novo Testamento é que eles tinham que dar tudo. Não. Olha só, guardando-a não ficava para ti? Pedro não ensinava a mentira, ele ensinava a palavra de Deus correta. O apóstolo Pedro. Guardando-a não ficava para ti? Então é revelador. Eles lá, se você não sabia disso, se lá no capítulo 2 de Atos você chega a pensar que era obrigatório vender tudo, não. Pedro fala assim, guardando-a não ficava para ti? Então quem fazia isso era voluntário. Olha só. E vendida não estava em teu poder? Olha duas revelações aí num mesmo versículo. E vendida não estava em teu poder? Às vezes, quando as pessoas estão cheias dessa doutrina de ser obrigado a dizimar na mente, o que elas vão fazer aqui quando elas estão explicando esse texto para alguém? Olha, Ananias, todo o dinheiro era dele, exceto o dízimo. O dízimo ele tinha que dar. Não, Pedro não está falando isso, irmãos. Olha o que ele diz. E vendida não estava no teu poder. Então Pedro não ia ensinar a roubar a Deus, porque não há ordem nenhuma para a igreja dar dízimo. A igreja não está roubando a Deus por não dar dízimo. Acorda. Olha só. E vendida não estava em teu poder. Era tudo dele. Por que formaste esse desígnio no seu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. O pecado foi mentir. Foi querer passar uma situação ali enganosa, que ele estava dando tudo, sendo que não estava. Apenas nesse versículo, em duas frases, guardando-a, não estava no teu poder, ou seja, ninguém era obrigado a vender e colocar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Era algo voluntário. E na segunda frase, algo que para hoje em dia é essencial. E vendendo não estava no teu poder, tudo era seu. Todo o dinheiro da venda era seu, Ananias. Você não era obrigado a trazer nada para a igreja. Mas aí as pessoas, cheias de doutrinas de homens, cheias das doutrinas dos pastores de hoje em dia, não é de todos. O que elas vão dizer? Todo o dinheiro era de Ananias, só o dízimo que não. Mentira. Pedro não está dizendo isso. A palavra de Deus não está dizendo isso. Deus abençoe a todos. Eu vou parar esse vídeo por aqui. Eu quero que ele fique no máximo com 15 minutos. Eu já estou com 13 minutos e meio aí de gravação. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Reflita sobre essa prática. Busque, ore a Deus. Porque muitas vezes nós estamos contribuindo para o jugo ficar nas costas do pobre. Será que Deus não está vendo? Muitas pessoas não se aproximam de Cristo por causa do dízimo, que, ao meu ver, tem se tornado, sim, já se tornou há muito tempo, uma pedra de tropeço, né? Escândalo no meio da igreja. Está sendo pesado para algumas pessoas. Claro que existem pessoas avarentas, claro que quem realmente ama a Deus não vai deixar de se aproximar de Deus, irmãos, mas o que é certo, o que não é, não é. Quem somos nós para acrescentar ou retirar algo da palavra de Deus? Se eu estou dizendo aqui, em nome de Jesus, que nós não temos que entregar dízimo, é porque eu não vejo base bíblica na palavra de Deus para forçar a igreja a fazer isso, ou para orientar. Não estou falando que se forçar vai ser algo daqueles pastores mais grosseiros, não, que não cuidam bem das ovelhas, não. Os ditos disciplinadores, que às vezes a vida deles está toda atrapalhada. Não estou dizendo isso. Às vezes aqueles que falam com mansidão também estão caindo no mesmo erro. E eu não vou entrar no mérito, se a pessoa sabe ou se não sabe. Se é na ignorância ou não. Deus perdoa o tempo da ignorância, mas nós devemos buscar a conhecer mais e mais o nosso Deus. Deus abençoe a todos.
Ajude o canal, se inscreva se você não é inscrito, deixe seu joinha. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.